Agora vamos fazer a nossa gravação da aula de hoje, né? Para aqueles que não estão frequentando as aulas, cada um pelos seus motivos particulares, né? Mas vamos seguir com o conteúdo. Hoje eu tenho 3 movimentos para apresentar para vocês, que é fauvismo, expressionismo e abstracionismo. Esses movimentos e mais alguns outros que a gente vai ver na sequência da próxima aula, eles são impulsionados por eventos que aconteceram na primeira metade do século XX. Por exemplo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Revolução Russa, nazismo, fascismo, o uso da energia nuclear para fins bélicos, né, a conquista do espaço, o uso crescente da computação. E o contexto geral do mundo era de muito medo, né? Porque a Europa ela estava vivendo um caos e junto, né, com todos esses avanços, as disparidades elas sempre vêm aumentando e um desejo generalizado de alterar substancialmente os modelos de arte impostos pelas academias, porque tudo que o mundo vem fazendo até agora não tem surtido efeito. Então existe uma vontade de alterar tudo, né? E aí o primeiro movimento que eu vou citar é o expressionismo. E o expressionismo ele reflete muito o caos que a Europa estava vivendo, em meio àquelas todas possibilidades de guerra e de energia nuclear e etc. O expressionismo ele só consegue falar das angústias do homem, né, diante desse caos todo. E aí ele fala de tanta angústia, tanta sofrimento, depressão, que ele acaba virando um culto ao feio. Em meio ao caos da Europa, não dá para parar e falar de um piquenique no parque, uma moça no balanço, um almoço na relva. Então aí ele começa a mostrar as angústias do ser humano. O expressionismo ele acontece principalmente, né, na Alemanha, entre 1904 e 1905. Os movimentos agora são todos um tanto quanto mais curtos, né, em relação aos movimentos anteriores. O expressionismo ele segue principalmente 2 correntes, né, que é o Die Brücke e o Die Blaue Reiter. O Die Brücke é a ponte e é formado por um grupo de artistas mais revolucionários e com uma arte de caráter mais visceral. São artistas mais intensos. E o Die Blaue Reiter, que significa o Cavaleiro Azul, é um grupo de artista muito mais intelectual, né? E a gente tem principalmente o Munch como o principal artista, mas também o Kirchner, o Haeckel e o Rothluff. No expressionismo, ele vai, então, expressar as emoções humanas e vai interpretar as angústias que caracterizam psicologicamente esse homem, né? Ele vai traduzir em linhas os sentimentos mais dramáticos e nessa tendência ele acaba se aproximando muito de Van Gogh. Ele vai acontecer na pintura, na escultura africana, principalmente como influência, né? Nos doentes mentais, na arte rupestre, porque tudo que emana uma energia criativa intensa, que não é controlada, que não é explicada, acaba se aproximando muito das propostas do expressionismo. A obra que a gente mais conhece é O Grito, do Edvard Munch, e é muito legal a gente perceber a força expressiva, né? Porque a figura ela não tem a intenção de ter aquela perfeição de um desenho, né, de uma figura clássica. E aí ela tem toda uma sinuosidade para aumentar a intensidade das expressões dessa figura. E essa sinuosidade e essa tentativa de expressividade, ela é intensificada pelas cores e pelas linhas sinuosas no fundo da paisagem. Essa obra do Ernest Kirchner, ela é muito boa para falar desse momento, desse caos, dessa loucura que a Europa está vivendo. Essa obra ela é cheia de pontas e a gente percebe aqui nos sapatos, nos chapéus, né? E ponta é agressivo. Essa obra ela era muito agressiva para aquela época, porque você tem uma Europa em caos e a gente tem 5 pessoas extremamente elegantes
andando na rua, olhando vitrine e levando a vida de forma muito agradável, né? É como se essas pessoas não percebessem todo o caos que acontece, que está assolando a Europa. E sair para olhar a vitrine em meio a essas todas as possibilidades loucas da Europa era algo muito agressivo, tão agressivo que se aproximava da loucura. E a gente vê essa questão da loucura nesse verde aqui. Não é um verde que a gente chamaria, né, como na escola, de verde esperança. É um verde loucura, um verde desespero. E aí eu sempre trago como lembrança o seguinte: qual é a cor da loucura da bruxa da Bela Adormecida? É verde, e não é um verde bonito, é um verde loucura, um verde desesperador. Olha só, não é um verde tranquilizante, né? Olha só, é um verde mais intenso, tá? Aqui a gente tem também o Gustav Klimt. Ele tem uma pintura que deriva muito do Art Nouveau. É uma pintura muito elegante, e aqui ele fala de um beijo onde aqui não tem ninguém além dos dois, mas é como se fosse um beijo em meio a uma multidão, mas que naquele momento só existem essas duas pessoas. Se você parar e ficar olhando um tempo para essa obra, você percebe que o envolvimento, a entrega de um para o outro é tão intensa que realmente parece que só existem esses dois no mundo, né? Essa obra também é do Klimt, que é da Adele Bloch-Bauer, né? Um retrato dela, e que gerou aquele filme A Dama Dourada. Recomendo muito, é um filme muito legal, muito interessante. Super recomendo. Aqui, Amadeo Modigliani. Amadeo Modigliani é legal, também tem um filme legal. Ele era contemporâneo, convivia, né, com Picasso, segundo o filme, que o filme leva o nome do artista. Os dois eram rivais, né, tipo, um sempre querendo superar o outro artisticamente. E o Modigliani, ele vai fazer sempre retratos, a maioria mulheres, mas como característica esse pescoço muito alongado, todo o corpo alongado, esse rosto bem amendoado. E se a gente levar pelo que fala no livro, né, ele falava que ele não... No filme, ele falava que ele não pinta os olhos porque os olhos é a janela da alma. Ele só pintaria os olhos daquelas pessoas que ele realmente conseguisse enxergar. Então, quando ele não consegue acessar essa pessoa, chegar, sentir essa pessoa, enxergar a sua alma, daí ele pintava assim, ó, com os olhos vazios, que era o que ele achava mais provável, né, de a gente nunca conseguir ter uma conexão real, profunda com as pessoas, né. Outro movimento que eu gostaria de falar é o fauvismo. O fauvismo, ele é um movimento muito puro, muito, digamos, inocente, porque a gente tem aqui, parece um trabalho escolar, porque parece muito com um trabalho de criança, na medida em que a gente percebe que criança, ela não tenta corresponder a nenhum movimento artístico. Ela pinta como ela gosta de pintar, da maneira que dá prazer, da maneira que vai fluindo, sem planejar. Vou fazer cubismo, vou fazer expressionismo, vou fazer abstracionismo. A criança é mais autêntica, né? E o fauvismo acaba sendo isso um pouco. O próprio nome, fauvismo, vem da palavra francesa fauve, que significa os feras, mas é fera no sentido de pessoas meio que sem cultura, sem educação, sem etiqueta. Então, pessoas meio grosseiras. E aí foi um apelido bastante ofensivo, né, na época, que diziam que os artistas que pintavam assim, principalmente, por exemplo, Henri Matisse, eram artistas que não tinham desenvolvido uma cultura artística suficiente para entender o que fazer e o que não fazer numa tela. E aí, na verdade, essa era realmente a proposta dos fauvistas, né?
e aí então eles seguiram em frente. Também é um movimento bastante curto, né, entre 1907 e 1905, ele acontece principalmente em Paris, mas ele vai se espalhar, né, como todos os outros. Ele vai trabalhar... Ele é um movimento bastante inocente. Ele não tem temas muito chocantes, muito intensos, muito políticos ou intelectuais. Então, nesse sentido, por ser retratos de paisagem, apreciação e etc., ele se aproxima muito do impressionismo, porque ele não é cheio de segundas intenções. E o fauvismo, ele vai trabalhar muito a questão da simplificação das formas, o uso das cores puras, ele não vai ter aquela preocupação com aquele tridimensionalismo, perspectiva, ponto de fuga. E aqui a gente tem uma das obras mais famosas do fauvismo, que é também do Henri Matisse, que é Natureza Morta com Peixes Vermelhos. Aqui a gente percebe a falta de preocupação de fazer uma cobertura de superfície perfeita, clássica, bem acabada. A questão do desenho muito simplificado, é a representação de alguma coisa. Deu para identificar? Tá excelente. Essa outra obra aqui, muito famosa também do Henri Matisse, que é A Dança, ela foi feita para ficar na escadaria do Barão da Tecelagem, um russo, e ela tem o par dela, essa é a dança, e tem também a música, mas é legal eu diria a coragem do artista de não tentar fazer um trem muito elaborado, usar toda a paleta de cor possível. Ele reduz a tela em pouquíssimas cores, um desenho super simplificado e se dá por satisfeito. Aqui é a dança, né? A música, mesma ideia, mesma proposta, né? Poucas cores, desenho bastante simplificado. Inclusive, quando eu digo que é um movimento bastante inocente, né? Ele lembra realmente desenho de crianças, né? De uma outra fase, lógico, não a criança da primeira idade, mas lembra um desenho infantil, né? Aqui também do Henri Matisse, a falta de preocupação com a perspectiva perfeita, ó. Tá vendo? Hoje, com a turma que foi lá, eu não falei sobre o cubismo, porque ele é grande e não ia ser suficiente. Então, aí a gente falou sobre o abstracionismo e deixamos o cubismo para a próxima aula. No abstracionismo, a gente tem várias, digamos, segmentos dentro do abstracionismo. Por exemplo, o abstracionismo informal ou lírico, que é quando a pintura, o desenho é formado só por manchas, linhas, cores. E o abstracionismo geométrico ou formado, quando ele é todo calculado, todo medido, todo geométricozinho, né? No abstracionismo, seja ele qual for, ele não tem relação com a natureza. Uma pintura abstrata é aquela que não tem nada exatamente reconhecível, ela não conta uma história, uma cena literária, religiosa, mitológica, nada. São manchas, linhas, cores, né? Equilíbrio, movimento, sem nada figurativo. Aqui é do Vasily Kandinsky, é uma obra muito interessante. Embora a gente reconheça alguns elementos, ainda assim ela é considerada abstracionista. Essa do Kazimir Malevich é quadrado negro sobre fundo branco. É só um quadrado negro sobre fundo branco. O artista, ele tinha como objetivo alcançar o máximo de simplificação, atingir o essencial de uma composição. E acaba sendo muito ousado, né? Você fazer um quadrado preto sobre fundo branco. E isso aqui é craquelado da tinta. É coisa que veio com o tempo, não faz parte da proposta do artista, né? É uma coisa que com o tempo, digamos que é um defeito, né? Que a tinta vai oxidando e ela vai craquelando. Do Pierre Mondrian, a gente tem essa fase aqui, mais inicialzinha, mas eu gosto muito para mostrar a tentativa do artista de buscar a abstração. Ele é um artista que depois a gente vai ver,
que vai trabalhar no abstracionismo geométrico. Mas antes disso, ele começa com essas árvores, ó, e vai buscando a abstração. E se a gente olha só para essa figura, provavelmente a gente não vai imaginar de onde ele partiu para chegar aqui. Nota que é o mesmo tema e que isso conforme o tempo vai passando, ele vai abstraindo a forma. Depois, desculpa, isso aqui está errado, tá? É Pierre Mondrian ainda. Depois a gente tem essa obra aqui, que é basicamente formada por quadrados e retângulos, feitos com cores puras, amarelo, vermelho, azul, preto, branco, às vezes cinza. Essas divisões do espaço são todas planejadas, baseadas no número divino, né, na proporção áurea, então não é aleatoriamente, né, ele vai pensando. A gente tem também Jackson Pollock, ele pinta segundo o action painting, que é a pintura da ação mais expressiva, né? Ou também por gotejamento, né? Onde ele vai com um pincel cheio de tinta e vai deixando a tinta cair. Só que ele vai assim bem de forma meticulosa, pensando onde ele quer impregnar daquela cor, né? Não é ao acaso que ele vai pintando. Ai, gente, desculpa, eu fui fechar a porta porque os meninos estão meio entusiasmados ali dentro. Continuando, aqui a gente tem Mark Rothko. E essa obra é muito interessante porque é uma simplificação total, né? E toda a obra é planejada também com a forma de apreciação da obra. Em arte, quando o espectador realmente para olhar para a obra e deixa essa obra invadir o seu intelecto, o seu coração, a sua mente, e quando existe realmente um envolvimento do espectador com a obra, onde diante da obra o mundo para de girar para você, quando isso acontece a gente chama de fruição, né? São momentos muito valiosos de apreciação da obra. E aí a gente tem o artista, ele quer trazer essa ideia de que conseguir chegar num ponto de fruição desse, essa experiência, ela chega perto de algo sagrado, algo como uma apreciação de uma imagem, de um Cristo crucificado, né? De uma pessoa diante de um altar. E aí ele traz essa ideia, né? Porque realmente parece que a pessoa sentada aqui, ela tem essa contemplação como se ela estivesse frente ao divino, né? Aqui também aqui é uma outra leva de obras do Mark Rothko, e que inclusive já foi, acho que ainda é uma das obras mais caras, né? Que a gente tem notícia. E a gente tem o minimalismo. Minimalismo em arte, em arquitetura, não são coisas muito pequenas, tipo nanoarte, né? Minimalismo pra gente é o mínimo possível de detalhe, o mínimo possível de elementos. E aí a gente tem essa obra aqui, na verdade ela é uma performance, que é John Neff executando 4 minutos e 33 segundos. Ele tem a partitura de uma música e ele fica aqui por 4 minutos e 33 segundos em silêncio, porque o mínimo da música para ele é o silêncio. E ele fica aí. E a gente tem também outras possibilidades, né? Como esse cubo, é um cubo dourado que reflete o espaço. E é só isso. O minimalismo é sempre coisas mínimas, ele não tenta dizer alguma coisa. Ele é algo muito limpo, muito clean e muito simplificado. Pessoal, aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem e postarem lá no portal. Alguns exercícios, por exemplo, o número 2, o número... Deixa eu ver aqui, o 4, o 8, o 9 são sobre o cubismo. Então,
Vocês só vão entregar esses depois que eu falar do cubismo, junto com os que eu vou falar na outra aula, beleza? Boa semana para vocês e a gente segue se falando. Outra coisa que eu preciso falar com vocês é sobre a prova, né? A segunda-feira vocês fazem prova. Essa prova ela vai ser de consulta, então aproveitem para de repente salvar esse material para estar consultando, né? E qualquer dúvida é só chamar, ok? Boa semana, bom fim de semana e até lá.